E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre função composta, tá? E depois a gente vai ver sobre função inversa. Vamos ver primeiro a definição, né? Do que seria uma função composta. Dada uma função f, definida de a em b. Então, quando a gente está falando f definida de a em b, a gente tem aqui que o a ele é o domínio da minha função. Vou botar aqui. O a é o domínio, tá? E o b é a minha imagem. Então lembra que a gente já viu em funções que quando eu tenho uma função representada pela letra f, isso quer dizer que eu estou aplicando a minha função de a em b. Então aplico uma regra f nos elementos de a e automaticamente retorna os elementos que estão no conjunto b. Tá? E dado uma função g, tendo a mesma ideia, só que agora os elementos do domínio da minha função g são automaticamente a imagem quando eu aplico a f em a. Tá? Então, eu tenho a função f, aplico os elementos em a, tem a imagem, que são os elementos de b. Automaticamente, dado uma função g, se eu pegar uma função g onde o domínio da g, onde o domínio da minha função g são os próprios elementos de b, que eram a imagem de f, e aplico uma função g, me retorna uns elementos no conjunto C que vão ser uma imagem. Tá? Então, dada uma função f e g, satisfazendo essas propriedades, a função composta g com f é representada por gof. Já a função composta de f com g é representada por fog. Então, isso daqui seria uma forma da gente representar uma função composta. Tá? Nesse primeiro caso aqui, a gof é o quê? É quando eu tenho uma função g, certo? E aplico primeiro a minha f de x. Então, sempre vai ser de dentro para fora. Tá? Primeiro eu estou aplicando a f, e depois para os elementos de f, eu aplico a g. Tá? Que seria esse caso aqui, da f para g. Tá? Agora, quando eu representei fog, é a f, e primeiramente eu aplico a g, que são os elementos de g, e depois aplico os elementos de f. Então aqui eu coloquei um esqueminha só para poder relembrar o que a gente viu, né? Então imagina, a gente tem três conjuntos, A, B e C, tá? Se eu pego uma regra f e aplico para os elementos de A, automaticamente todos esses elementos aqui do domínio vão ter um correspondente no contradomínio. Então, ele vai ter aqui, esse elemento tem esse, um outro elemento aqui tem esse, e um outro tem esse. Tá? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com funções, né? Então, se elas são funções, a gente tem uma bijetividade aqui, né? Entre os conjuntos. Então, tá. Eu fiz essa aplicação aqui e perceba que isso daqui seria a imagem da minha função. São esses três elementos. Agora, eu pegar uma determinada função g e aplicar essa regra g somente para esses três elementos, vou ter um correspondente aqui e outro correspondente aqui, que automaticamente esse aqui seria a imagem da minha g. Tá? Quando a gente aplica a função composta, é a gente aplicar diretamente essa regra. Em vez de eu aplicar aqui para a f de a para b e depois a g de b para c, tem como a gente aplicar direto. Então, a ideia da fog é a gente obter uma função que eu aplico direto, usando os elementos do domínio de A para obter os elementos da imagem de G. Em vez de a gente fazer todo esse percurso, a gente consegue aplicar direto. Tá?
Então, vamos ver um exemplo aqui. Dadas as funções f de x e g de x, determine a fog e a gof. Então, aqui eu quero determinar as funções compostas, né? A g aplicada na f, né? E a f aplicada na g. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, vamos determinar a fog. Como a gente sabe que a nossa função f é toda essa aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai obter a função f, só que aqui no lugar do x, quem que a gente tem que colocar? Tem que colocar toda a nossa g, certo? Então vai ficar f da g de x é igual, aí vai ficar 2 vezes o x, que nesse caso é a nossa g, ao quadrado, mais, deixa eu aumentar aqui, 4, a própria g de x, mais 2. Então tá, ó, substituir, lembrando que isso aqui que a gente está calculando, ó, é a f bola g, ou fog, né, que a gente fala. Agora a gente pega e substitui aonde tem a g de x, toda a função g de x, beleza? Então, ó, f da g de x é igual a 2 vezes a g, que é x menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes, entre parênteses, x menos 3, mais 2. Agora aqui a gente resolve esse quadrado, né? Então a gente tem a f, g de x, é igual a 2 vezes, já vou resolver aqui direto, ó, vai dar x quadrado, menos 6x, menos 9, mais 4x, menos 12, porque é 4 vezes x e 4 vezes 3, né? Mais 2. A gente tem que a f da g de x vai ser igual a 2x quadrado. Agora aqui, 2 vezes menos 6 vai dar menos 12x, menos 18, mais 4x, menos 12 mais 2. Então, chegando nisso aqui, vai ficar ó, 2x quadrado. Esse menos 2x, 12x com 4x dá para resolver, né? Então, nesse caso, ficaria menos 8x. Menos 8x. Aqui, menos 12 e menos 12, só que aí tem esse mais 2. Na hora que eu faço esses dois, dá menos 10. Então, menos 18 com menos 10 vai dar menos 28. Então, essa aqui seria a nossa f composta G. Beleza? É facinho, é só a gente pegar e substituir. Tá? A gente poderia também calcular a GOF, que é a AG composta F, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Vamos calcular a inversa agora, que é a GOF, né? Então, a gente tem a G f de x. Então, é só substituir, né? Coloca a primeira função g, que é x menos 3. Só que como no lugar do x a gente tem que pôr a f de x, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Entre parênteses, f de x menos 3. Então, é só substituir a f. Então, vai ser 2x quadrado mais 4x mais 2 menos 3. Resolvendo isso aqui, 2x quadrado mais 4x menos 1. Então, essa daqui é a nossa GOF. Tá? Uma coisa que a gente pode reparar, ó, é que, calculando a f bola g
ou G bola F, percebam que as funções, ó, elas são diferentes, tá? Então, necessariamente, pode acontecer delas não serem iguais, tá? Então, isso já é uma característica da função composta. Você aplicando f bola g ou g bola f, pode acontecer das funções serem diferentes. Na maioria dos casos, sempre vai dar diferente, tá? Então, a ideia de função composta, ela é bem simples, né? Dá uma função f e uma função g, basta você aplicar a f na g ou a g na f, dependendo do que estiver pedindo, tá? Tem alguns casos que tem que tomar um cuidado, que isso depois a gente vai ver na aula mesmo, que é o quê? Existem algumas funções que possuem algumas restrições, e quando você aplica a composta, automaticamente você vai ter que fazer uma delimitação do seu domínio, né? Para poder ter a GOF ou a FOG, tá? Dependendo das funções. Mas para esses casos aqui é tranquilo, né? O domínio nessas duas aqui não teriam restrições, né? Porque nesse caso aqui da GOF, é o que a gente achou, o domínio são todos os x reais, né? Porque como domínio eu posso usar qualquer x real. E lembrando que isso aqui é uma função quadrática, né? Então não tem nenhuma restrição e essa é uma função linear. Agora, a minha imagem, ela já pode modificar ou não, né? Vamos gerar o gráfico dessa função aqui, ó. Primeiro, vamos pegar a função g para a gente analisar o seu domínio e imagem. Depois a da f, tá? Ó, da função g é x menos 3, né? Então tá, então vamos pôr lá, g de x é igual a x menos 3. Perceba que essa função g de x é igual a x menos 3, ela tem um domínio, todos os reais, e a imagem, todos os reais. Então não teria nenhuma restrição aqui, né? E a nossa f, a gente tem que a nossa f é uma função de que jeito? Ela é 2x² mais 4x mais 2. Essa aqui em vermelho é o gráfico da função f de x. Só que percebam, a f ela tem um domínio todos os reais também. Tá? Só que a nossa imagem ela fica restrita. Por quê? O que acontece? Por causa dessa restrição da nossa f, a gente tem que a imagem vai ser somente os valores de 0 para cima, né? Que seriam todos os números reais maiores do que 0. Então, percebam que quando a gente junta as duas funções, eu vou chamar essa de h, que nesse caso foi a nossa função composta, né? O resultado deu 2x² mais 4x menos 1. 2x² mais 4x menos 1. Percebam, ó, que na função composta, o que aconteceu? Ó? Ela tem uma mudança de imagem, tá? Só que para esse caso o domínio foi igual. Então, sempre se atentar quando for determinar o domínio e a imagem. Tá? Então, a gente tem aqui que, nesse caso, ó, esse gráfico em azul é o gráfico da função composta que a gente obteve. Ó. 2x² mais 4x menos 1. Tá? Então, a gente tem que o domínio vão ser todos os reais, só que a nossa imagem ela é agora o quê? Todos os y reais maiores ou iguais a menos 3. Tá? Então, para essa situação aqui, todos os y reais, tais que y tem que ser maior ou igual a menos 3. Tá? Então, sempre tomar um cuidado na hora de determinar o domínio e imagem da nossa função, porque o domínio e a imagem das funções que a gente está aplicando às compostas, necessariamente pode acontecer de não serem iguais, né? Então, sempre tomar esse cuidado. Tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre função inversa. Tá? O que é uma função inversa? Ó? A função inversa é um tipo de função bijetora. Então lembra, ó, lembra que função bijetora é toda aquela função que, quando eu pego um determinado elemento de um domínio, vamos supor, a gente fala um domínio A,
e eu tenho um contradomínio dos elementos, que eu chamo de B. Se eu aplico uma regra F, onde essa regra F ela leva os elementos de A para o conjunto B, se a gente tem a correspondência somente que para cada elemento de A eu possuo somente um correspondente em B, automaticamente isso aqui é uma função bijetora. Tá? E lembrando que para acontecer isso também, a imagem da minha função ela tem que ser igual ao próprio conjunto B. Tá? Então, beleza. Isso aqui a gente já tinha visto antes. Isso porque os elementos da função de A possuem um elemento correspondente de B, que foi o que eu acabei de falar. Por ela ser bijetora, cada elemento de A só vai ter um correspondente em B. A função inversa é representada por f a menos 1. Então, qual que é a ideia da função inversa? É que quando a gente tem o domínio, os elementos do domínio e os elementos do contradomínio, quando a gente aplica uma determinada regra, que nesse caso a nossa f, para a gente voltar, a gente consegue. Isso só é satisfeito por causa da bijetividade entre a função que a gente está analisando. Tá? Vamos fazer um esqueminha geral aqui. Vou fazer esse que eu coloquei aqui de cima, ó, colocar ele aqui melhor. Ó. Imagina que a gente tem um conjunto A e um conjunto B. Tá? Eu tenho uma regra que aplico aqui, que eu vou chamar a minha f. E vamos supor que esse aqui é o meu x1, x2 e x3. Tá? E eu tenho os elementos no contradomínio aqui, que é o meu f de x1. Por que ele é o f de x1? É quando eu aplico o x na minha regra f, ele me retorna esse valor da f de x1. O mesmo vale para o f de x2 e o mesmo vale para o f de x3. Então perceba o seguinte, para esse caso dessa função, a gente tem que, quando a gente aplicar f de A em B, automaticamente o A é o nosso domínio e o B ele seria o contradomínio, tá? Que acaba coincidindo com a imagem, né, da nossa função f. Por que ele coincide? Por causa dessa característica de a gente estar analisando uma função bijetora. Tá? Agora, a função inversa é o quê? É a gente pegar o contrário. É eu ter uma determinada regra aqui, que eu vou chamar de f a menos 1, que quando eu aplico essa regra f a menos 1 para esse elemento aqui, ó, o f de x1, ele vai me retornar para o valor de x1. Quando eu aplico essa f de x1 para esse f de x2, ele vai me retornar para o x2. E quando eu aplico o f a menos 1, que é a inversa da f de x3, me retorna em x3. Então perceba que essa característica da inversa ela só vale para funções bijetivas, né? Ou bijetoras. Porque se eu tenho outros casos, eu não consigo fazer essa volta, né? Então, eu saio daqui, vou para lá, tenho domínio, vou para o contradomínio, que é a imagem. Na função inversa, a gente já tem o contrário. Ó. Quando eu aplico a inversa de B para A, o que acontece? Nesse caso agora, o B ele é o meu domínio e o A ele passa a ser o meu contradomínio, que acaba coincidindo com a minha imagem, né? Por causa da bijetividade. Tá? Então perceba que na função o A é domínio, o B é contradomínio. Na inversa, a gente tem ao contrário. A imagem da minha função f, ele passa a ser o domínio da minha inversa. E o domínio da minha função f, ele passa a ser a imagem da minha inversa. Tá?
Então, vamos ver um exemplo na prática, como que seria essa ideia, né? Então, a gente tem aqui uma função, onde a gente tem um conjunto A que definiu somente para esses valores, tá? E um conjunto B definido com esses valores aqui. E dada essa lei de formação aqui, ó, y é igual a 2x menos 1. Lembrando que essa aqui, ó, é a mesma coisa de eu escrever assim, né? f de x é igual a 2x menos 1, tá? Então, vamos ver se isso aqui faz sentido, né? Quando eu tenho a minha f, eu aplico o meu x valendo 1, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 1 menos 1, que nesse caso vai dar 2 menos 1, que dá 1. Ó, quando eu apliquei o x valendo 1, ele ligou na minha imagem valendo 1. Vou fazer o mesmo para o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. Então faz sentido. Ó, quando eu aplico o x valendo 2, ele leva no 3. Isso vale para o 3 também. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ó, então perceba que aqui eu tenho a aplicação da minha f para esses elementos do domínio e tem os correspondentes no contradomínio. Perceba também que essa função é uma função bijetora. Opa, bijetora. Por quê? Porque cada elemento do domínio só tem um correspondente no contradomínio e a imagem acaba coincidindo com o contradomínio, beleza? Agora, para determinar a inversa, ó. Qual que é a ideia da inversa? Como eu tinha explicado anteriormente, é uma função que quando a gente aplica para o elemento da imagem, a gente tem que retornar para esse elemento aqui do domínio da minha função inicial. Então, quando eu aplico aqui, volto para esse, quando eu aplico, volto para esse, quando eu aplico aqui, volto para esse. Então, a gente tem uma troca, né? O contradomínio, ele vira o domínio, que é nesse caso aqui, e o domínio da função f ele vira a imagem, que é o próprio contradomínio por causa da bijetividade. Tá? Mas qual que seria a regra que rege essa volta? Porque aqui, ó, a gente tem uma lei de formação, que é essa daqui, que caracteriza bem, né? Substituindo valores de x, eu consigo obter os meus y lá. Mas qual que seria a regra da inversa para eu aplicar os valores de agora x aqui, né? Que seria o domínio, para levar nos y de lá. Então, para a gente obter a função inversa, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir alguns passos, tá? Deixa eu ver se coloquei aqui embaixo. Aqui, ó. A gente tem que seguir alguns passos. E como é que a gente faz? Ó? Primeiro, a gente viu que a função original, que é a lei de formação inicial, é essa daqui, né? f de x é igual a 2x menos 1. Tá? Para obter a inversa dessa função, é o que? Eu quero obter a f a menos 1 de x. Qual que é a lei de formação da inversa dela? A gente vai fazer a seguinte forma. Você vai pegar a função original, que é essa aqui, ó, da lei de formação normal. Para facilitar, vamos chamar o f de x de y. Então, ela vai ficar igual a essa daqui. Ó. Vai ficar ó, y é igual a 2x menos 1. Tá? Primeiro passo é fazer isso. Segundo, vamos trocar as letras. A gente vai trocar o y por x e o x por y. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, x, mantendo a mesma ordem, tá? É igual a 2y menos 1. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente tem que isolar o y. Então, esse é menos 1, passo para lá e fica mais 1. Então, vai ficar ó, x mais 1 é igual a 2y. Colocando aqui, ó, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter que y é igual a x mais 1 sobre 2. Então, quando a gente conseguir isolar, a gente consegue obter a inversa da função. Então, a gente sabe que a f é menos 1 de x, que é dessa função original aqui, vai ser igual a quem?
x mais 1 sobre 2. Então, essa é a função inversa dessa função f de x é igual a 2x menos 1. Beleza, ó, vamos ver se essa regra está certa, né? Se a gente acertou. Então, qual que é a ideia? Se eu aplicar esses valores aqui, ó, na minha inversa, automaticamente tem que voltar nos valores aqui da imagem, né? Dessa função. Então, vamos verificar, ó. Aqui eu coloquei os valores, ó. Que a gente tem é 1, 2, 3 e 4. Só ver aqui, x mais 1 sobre 2. Então tá. A gente chegou na inversa, que é x mais 1 sobre 2. Essa é a inversa. Vamos substituir então. Quando o x for 1, aqui vai ficar, ó, 2 sobre 2, que vai dar 1. Beleza, ó, deu certo para esse. Quando x for 3, 3 mais 1, 4, por 2, 2, ó, deu certo. Quando x for 5, 5 mais 1, 6, 6 por 2, 3, também deu certo. 7 mais 1, 8, 8 por 2, 4, também deu certo. Então, a gente aqui meio que tirou a prova real de que a função inversa da minha função f de x é igual a 2x menos 1 é essa função aqui, ó, x mais 1 sobre 2, tá? E perceba que para esse caso aqui, ó, aconteceu de o domínio e a imagem das funções eles acabarem dando iguais, né? Então, sobre função inversa, é isso, gente. O caso é simples de resolver, é apenas a gente seguir esses passos, tá? Eu não coloquei. Então, aqui a gente é só seguir esses passos. Lembrando, primeiro, você escrever a função, substitui f de x por y. Beleza. Depois, no lugar do y põe x, no lugar do x põe y. Beleza, chegou nisso aqui. Agora isola o y. Aí você obtém a função inversa, certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais.